Você já esteve em uma situação em que, apesar de todos os seus esforços, uma discussão com alguém parece não avançar? Especialmente quando essa pessoa adota uma postura chamada passivo-agressiva. Se sim, este vídeo é para você. Hoje nós vamos comentar sobre 5 conselhos para que você saiba o que fazer nessas situações. Em primeiro lugar, vamos identificar o chamado comportamento passivo-agressivo. Então, antes de tudo, é crucial reconhecer quando alguém está sendo passivo-agressivo numa discussão. Este tipo de comportamento pode ser difícil de identificar, porque a agressão não é evidente. E muitas vezes ela é disfarçada de inofensiva, ou até através de uma brincadeira. Então, ela se manifesta através de ações indiretas de resiliência, como procrastinação, esquecimento intencional ou comentários sarcásticos disfarçados de humor. A pessoa evita confrontos diretos, mas expressa sua insatisfação de outras formas mais sutis que podem minar a eficácia da comunicação e até mesmo de relacionamentos. Quando reconhecemos esses sinais, o primeiro passo para abordar a situação de maneira eficaz é evitar que o comportamento passivo-agressivo prejudique a dinâmica do trabalho ou daquela situação. Imagine, por exemplo, um colega de trabalho que constantemente esquece de enviar relatórios importantes no prazo, apesar de várias solicitações nesse sentido. Quando confrontado, esse colega responde com um sorriso: "Nossa, eu ando tão esquecido", né? Enquanto isso, seu trabalho fica prejudicado. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para abordar a situação de maneira eficaz. O segundo ponto é não reagir emocionalmente. Ao lidar com comportamentos passivo-agressivos, é normal sentir-se frustrado ou irritado. No entanto, reagir emocionalmente pode alimentar ainda mais esse ciclo, esse ambiente negativo. Manter a calma e não levar as atitudes para o lado pessoal é essencial. Isso permite que você avalie a situação de forma objetiva, não caia em armadilhas emocionais. Pense em um cenário em que, durante uma reunião, alguém faz um comentário sarcástico sobre a sua apresentação. Em vez de retrucar ou se mostrar irritado, você deve manter a compostura e seguir adiante, demonstrando profissionalismo. Terceiro ponto: comunicar-se de forma assertiva. A assertividade é a chave para enfrentar o passivo-agressivo. Expresse seus sentimentos e preocupações de maneira clara e direta. Sem ser confrontador. Use declarações na primeira pessoa, como eu, para focar em como o comportamento da outra pessoa afeta você, mas não acusando-a, entende? Por exemplo, eu me sinto frustrado quando os seus relatórios não são enviados ou recebidos no prazo, pois isso impacta o meu trabalho. Podemos discutir uma maneira de garantir que isso não aconteça no futuro? Essa abordagem abre espaço para um diálogo construtivo, evitando rusgas e desentendimentos. Quarto ponto: estabelecer limites claros. Estabelecer limites claros é essencial para lidar com comportamentos passivo-agressivos de uma maneira eficaz. Quando uma pessoa age de forma passivo-agressiva, muitas vezes é porque acredita que pode evitar as consequências de suas ações. Portanto, é fundamental definir desde o início o que é aceitável e o que não é. Ao comunicar esses limites de maneira assertiva, você deixa logo claro que respeita o espaço do outro, mas também espera o mesmo em troca. Lembra aquele exemplo do colega que sempre atrasa na entrega dos relatórios? Pois então, você poderia abordar essa situação dizendo: eu entendo que imprevistos acontecem, mas se os atrasos persistirem, teremos que revisar nossas responsabilidades para garantir que os prazos sejam cumpridos, evitando assim prejuízos maiores à equipe ou ao nosso trabalho. Essa abordagem prática não só define uma expectativa clara, mas também estabelece consequências caso o comportamento continue. E ao definir essas consequências, como
redistribuir tarefas ou reavaliar responsabilidades, você demonstra que leva a sério o respeito mútuo e que não tolerará comportamentos prejudiciais à equipe ou ao ambiente de trabalho. Além disso, cumprir as consequências estabelecidas é igualmente importante. Se você deixa de seguir com as ações que indicou, perde credibilidade e a pessoa pode interpretar isso como uma permissão para continuar com o seu comportamento. Portanto, ao estabelecer limites, esteja preparado para mantê-los e agir conforme necessário, como disse que faria. Essa consistência reforça a sua posição e ajuda a criar um ambiente de trabalho mais respeitoso e produtivo. Item 5. Procurar soluções construtivas. Em vez de focar nos problemas, direcione a conversa para encontrar soluções. Incentive a outra pessoa a participar ativamente da resolução da questão, promovendo um senso de responsabilidade compartilhada. Por exemplo, como podemos trabalhar juntos para garantir que os prazos sejam respeitados? Ou ainda, existe algo que possamos fazer, ajustar nesse processo, para que isso não ocorra novamente? Essas abordagens colaborativas podem desarmar o comportamento passivo-agressivo e promover uma dinâmica mais saudável. Em conclusão, lidar com comportamentos passivo-agressivos pode ser e é desafiador, mas com as estratégias corretas é possível superar essas dificuldades de maneira eficaz. Lembre-se de identificar os sinais, manter a calma, comunicar-se assertivamente, estabelecer limites e buscar soluções conjuntas. Ao aplicar essas dicas, você melhora a qualidade de suas interações e também fortalece suas habilidades de comunicação e resolução de conflitos. A clareza na comunicação é a ponte que conecta diferenças e constrói relacionamentos sólidos. Não deixe o comportamento passivo-agressivo minar suas relações. Adote essas estratégias e transforme desafios em oportunidades de crescimento.